posso ligar o combustível, ó, 25. Ó, coloquei em A, que o motor já começou a girar bem mais rápido, toga. Solta o freio. V1, rotate. Positive rate, gear up. E usar o modo mudança de nível. Os pontos importantes aqui antes de a gente começar a descer, lembra da altitude de transição que a gente setou na subida? A gente também tem que setar ela aqui na descida, e ela vai obedecer à altitude de transição do aeroporto de destino, tá? Já está aqui setado o SBBR. Vamos pegar aqui uma carta, nossa carta de aproximação, que aqui também vai ter a altitude de transição, ó, TA 7000, aqui é 7000, viu? Então, a gente volta, vamos lá no FMC, tá? A gente vem aqui em VNAV, é um pouquinho mais complicado, tá? Aqui tá em cruzeiro, próxima página, aqui é descida, descendo, a gente vem aqui em forecast, e aqui tá o transition level, tá o padrão dos Estados Unidos, FL 180. Quanto que tava lá? 7000, então é FL 070. A gente bota aqui FL 070 e atualiza aqui. Ele vai pedir para a gente mudar o barômetro nessa altitude, tá? Olha lá, o top of the sand já está aparecendo ali na nossa tela. E um ponto importante aqui, gente, diferente dos outros aviões que a gente voou até hoje, tá? A gente voou aviões que eram aviões mais leves, né? E que geralmente para descer com esses aviões a gente só reduzia a potência e eles desciam. Aqui a gente está falando de um avião que tem muita massa, mais de 50 toneladas, você viu lá. E ele é muito aerodinâmico. Então, quando ele começar a descer, você vai ver, até coloquei aqui numa visão que eu consigo ver o manete, vai chegar um ponto que ele vai tirar toda a potência e o avião ainda vai continuar acelerando. Então, para a gente não deixar que ele passe da velocidade que está setada no nosso plano de voo, né, e das velocidades máximas, por exemplo, abaixo de 10 mil pés eu não posso passar de 250 nós, etc., a gente vai ter que começar a usar aqui os freios aerodinâmicos, né? Eu já vou colocar aqui na posição armado e ó, o top of descent está chegando. Já aparece aqui a guia. Ó, ele vai começar a descer. Você vê que ele começa a reduzir o manete e o avião começa a descer. Eu já vou colocar aqui, tá, gente, um pouquinho de spoiler, porque ó, a velocidade que está setada é Mach 628. Depois que passar de uma certa altitude ele vai ficar em nós, tá? E ele já está 632, tá? E você está vendo que ele está tirando a potência completamente. Então, vou colocar um pouquinho mais de spoiler. Aqui você tem que ir administrando com spoiler para ele não passar da velocidade máxima, para ele ficar dentro da velocidade que estava definida aqui. Isso, durante a descida inteira, a gente vai ter que ficar fazendo uso do spoiler para a gente manter o avião. Em alguns momentos vai ter que, quando tem uma redução de velocidade, por exemplo, a gente tem que colocar um pouco mais de spoiler, até a gente chegar numa altitude a partir da qual a gente já vai começar a colocar flap no avião para pousar, né? Diferente do flap, o flap ele gera arrasto, ou seja, ele tira a velocidade do avião, mas ele gera sustentação. Nesse momento, eu não quero gerar sustentação, eu quero tirar a sustentação. Ó, tá vendo? Ele está acelerando? Eu vou tirar um pouco de spoiler, porque se ele está usando o motor, é porque o spoiler está atrapalhando um pouco também. Então eu tiro, ó, para ele manter dentro da velocidade. A velocidade máxima está 628, a alvo, né, está 628, ele está a ponto 620. Então ele tem que ficar dentro dessa velocidade. Eu vou olhando aqui o comportamento da minha manete de empuxo, e se ele começa a ficar zerado e aumentar a velocidade, eu coloco spoiler. Se ele começa a aumentar a potência, porque o spoiler está atrapalhando, eu vou e tiro o spoiler. O spoiler está em zero, ele está mantendo aqui a potência, então está perfeito. Vamos ver se ele começar a aumentar a velocidade, a gente vai fazendo o spoiler aqui, tá? Ó, você vê que ele já tirou toda a potência. Eu estou a 272 nós e ele devia estar a 268. Então vou colocar aqui spoiler para ele baixar essa velocidade.
Vamos dar uma olhadinha no nosso checklist de descida, enquanto ele está aqui descendo certinho. Ó. A altitude de descida a gente já tinha setado. O interruptor de partida a gente vai voltar ele para contínuo, tá? Porque a gente vai entrar em outra fase crítica do voo. O sinal de apertar cinto já está automático. E luz de pouso abaixo de 10 mil pés, mas a gente já pode ligar aqui. Ó, quando ele chegar naquele ponto ali BR-159, tá? Ele vai estabilizar a 10 mil pés e vai até o NEDES aqui em 10 mil pés. Nesse ponto é o ponto ideal, que ele vai estar voando nivelado, para a gente parar de usar spoiler e a partir daí já poder começar a usar os flaps à medida que ele for diminuindo a velocidade. Ó, aqui já não vou precisar mais usar os freios aerodinâmicos, vou colocar ele aqui na posição armado, que é a posição para pouso, tá? Ó, a gente estabilizou aqui naqueles 10 mil pés que eu tinha comentado. Aqui é um ponto para a gente fazer a checagem final da nossa aproximação, tá? Vamos ver aqui no nosso plano de voo, tá? A carta aqui de aproximação. Alfa Alfa Mike 4514. Mantenha a velocidade abaixo de 190 nós. Que ele vai mudando as velocidades, né? Vamos ver aqui a nossa aproximação. Ó. Qual que é a frequência do ILS? A frequência aqui é 110, 110,9. Então a gente vai lá no pedestal, ó, aqui o ILS a gente coloca 110,9. Alfa Alfa Mike 4514. Recebeu a mensagem. Ah, tem que confirmar, sim. Mantenha a velocidade abaixo de 190 nós. Long Alfa Alfa Mike 4514. O que a gente digita aparece aqui no standby. Aí você coloca aqui para ativar, ele vai ali para cima, está ativado. Aqui mesma coisa, 110,9 e a gente coloca como ativo. Tá? No mesmo momento, ó, você vai ver que o código IJK já aparece aqui, tá? Como ativado aqui para a gente. Então ele já está sintonizado aqui o ILS. Olha que interessante, ó. Já apareceu aqui o diamante do localizer, tá? Que é esse aqui. Do glide slope ainda não, mas significa que a minha frequência aqui está correta. Ele já pegou o localizer, tá? Bom, vamos setar aqui o meu auto brakes, colocar ele já no máximo. E aqui eu já posso começar a flapear a aeronave, tá? Já vou colocar aqui flaps 1, que ele já cai na velocidade para 173, tá? Vou colocar flaps 2, flaps 5. Ele colocou ali 153. Vamos ver qual vai ser a nossa velocidade de aproximação. Eu vou olhar aqui, ó. A nossa velocidade de aproximação é 122, tá? Então a gente vai colocar ali mais ou menos 5, né? Vou colocar aqui mais ou menos de 5 a 15. Então eu vou colocar aqui a velocidade, quando estiver chegando na aproximação, eu vou colocar a velocidade aqui de 130 nós para fazer a aproximação. Alfa Alfa Mike 454. Entre em contato com Brasília, torre 18,75 na chegada. Estou mandando entrar em contato quando estiver chegando. 18,75. Long Alfa Alfa Mike 4514. Já vou sintonizar a torre e aqui eu já posso ativar o meu modo de aproximação. Se eu ver que vai aparecer aqui, ó, o localizer e o glide slope ainda aqui travado em espera, tá? No momento em que ele interceptar, né, o glide slope e o localizer, ó, o glide slope já apareceu aqui. No momento em que ele interceptar, ele vai mudar ali e vai começar a descer pelo glide slope. Lembrar aqui que abaixo dos 7.000 pés a gente tem que voltar o barômetro para
QNH. Você vê que ainda está verdinho aqui, está correto, está no standard, porque a gente setou a altitude de transição. Ó, ele já ativou aqui o localizer e o glide slope. Então eu agora já estou na rampa de descida do ILS, tá? Já vou colocar aqui os meus 130 nós. Já estou com flap 15 na aproximação, então já posso baixar o trem. Quando aparecer aqui no radioaltímetro aqui 2500, a gente começa a aumentar os flaps até o máximo. O importante é que antes da marca dos 1000 pés, tá, de altura, não de altitude, da marca dos 1000 pés aqui, ó, já passou de 7000, já posso colocar no QNH. Pronto, voltou pro QNH agora, tá certinho. Você viu que até mexeu um pouquinho na rampa aqui, ele ficou um pouquinho abaixo da rampa, agora ele vai acertar novamente. O importante é que antes da marca de 1000 pés eu já esteja completamente estabilizado, configurado para pouso. Então eu tenho que estar com todo o flap que eu vou usar, já com o trem de pouso, tudo pronto para pouso. Bom, checklist de pouso aqui é normal, né? Empuxo, reverso. Então agora a gente está por nossa conta. Vamos, ó, 2.500. Vamos colocar aqui flaps. Cinco. Ele vai colocando potência para compensar o arrasto dos flaps. E 40. Estamos a 1960 pés. E já estamos completamente configurados para pouso. Flaps totais, trem de pouso baixado. Mil pés. Ó, tá 4.400 metros. Daqui a pouco vai chegar ali nos 3.920, que é o mínimos, tá? Já não é mais importante pra gente, porque antes de chegar no mínimos a gente já tem um visual da pista. Então a gente não tem mais por que rejeitar esse pouso por causa de visibilidade. Ó, chegando nos mínimos. Ó, ele avisou mínimos, ou seja, desse ponto em diante, se eu não estivesse vendo a pista, eu teria que apertar o toga aqui, né, e fazer um go around, fazer, ó, 400. 200. Passou o threshold, tira o motor. 40, 30, 20, 10. Tocou. Reverso. Ele já está aplicando o freio automático. Posso tirar o reverso.
estamos em solo. Então é isso, pessoal. Eu poderia fazer o táxi até o portão, né? Mas eu acho que o objetivo do vídeo não é esse. E a gente encerra esse vídeo. Com esse vídeo a gente encerra essa série, né, de tutorial do 737 MAX 8. Queria agradecer você que acompanhou esses vídeos até aqui, né? E pedir mais uma vez, se essa série te ajudou, se você aprendeu finalmente a voar esse grande pássaro aí, não deixa de deixar o like, né? Se inscrever no canal, ativar as notificações para você ser notificado dos novos vídeos. E a gente fica por aqui, mais uma vez, só taxiando. Até a próxima decolagem.